Bom dia, queridos alunos do ensino médio, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Vou dar continuidade com vocês à nossa aula de redação. Hoje nós temos uma lista aí de exercícios, né? Para a gente corrigir, tá? Referente ao terceiro trimestre, né? Então vamos lá, prepara essa lista, prepara o seu material. Se você fez, dá para você agora tirar suas dúvidas, né? Verificar os seus acertos, ok? Então vamos lá? Prepara tudo aí para a gente poder dar continuidade. Bom, deixa eu apertar aqui. Vamos lá. Nosso primeiro texto aí é um texto referente do Enem, né, de 2008. E diz o seguinte: a leitura ela é importante, a gente precisa, né, fazer essa leitura, tá? Para poder então conversar sobre os assuntos que foram tratados, né? As respostas aí que vocês vão verificar no texto, tá? Então, olha só. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando assim: quantos são aqui? Pergunta triste. De resto, um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E o outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes. Se quiser, querendo levar todos, é favor. E o outro: dois, cidadão, somos dois. Naturalmente, o senhor não a vê. Mas ela está aqui, está. A sua saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito. É um fragmento aí do texto de Rubem Braga, tá? Vamos para a primeira questão, gente. O fragmento que nós acabamos de ler, em que há referência a um fato sócio-histórico, que é o recenseamento, apresenta características marcantes do gênero crônica, né? E nós sabemos, deixa eu falar aqui com você. Nós sabemos que a crônica, ela é um texto que trabalha assuntos aí do nosso cotidiano, né? Pode também nos levar à reflexão, tá? A crônica, ela ensina muitos valores morais e éticos para a nossa convivência, né? Para a nossa vida em sociedade. É um texto muito utilizado aí na esfera jornalística também, tá? São histórias interessantes, que acabam nos levando mesmo à reflexão. Pode ter crônicas de humor também, né? Os inusitados, os diferentes da vida pode aparecer nela também. São poucos personagens, o espaço local também é bem limitado, tá? Então, assim, é bem interessante pensar na crônica, lembrando aí das suas características para a gente poder identificar aqui na resposta, tá certo? Então, vamos lá. Aí ele pergunta o seguinte, né? Apresenta características marcantes do gênero crônica. Em que momento, quando, ao expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra? Ou a letra B, mantendo-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e em um só espaço? Ou na C, contando histórias centradas na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco? Evocando de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas? Ou vale-se de um tema do cotidiano como um ponto de partida para a construção de texto que recebe um tratamento estético, né? E aí, gente, algumas questões aí acabam, talvez, trazendo uma dúvida, né, na hora de responder.
Mas o que você precisa se ater aqui é justamente ao tema do cotidiano como um ponto de partida, tá? Ou seja, ele se valeu de quê para construir esse texto? De um assunto que acontece, né? Que é o recensear, que é o censo, tá? Aquele trabalho de pesquisa, né? Para saber os dados, quantidade aí do povo, de uma localização. Então você tem aí a letra E como resposta adequada e correta ao texto, ok? Vamos lá. Na próxima questão você tem aí um texto também de Antônio Cândido, né? É um fragmento acerca também do gênero crônica, tá? Diz o seguinte: a crônica não é um gênero maior, não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensariam em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus. Seria o caso de dizer, porque, sendo assim, ela fica perto de nós. Olha que interessante. Tendo em vista os conhecimentos, né, de que dispõe a respeito do gênero crônica, é para você explicar, explicitar, né? O que é explicitar, gente? É explicar com clareza, tá? Explicar o mais claro possível, ok? Que você consiga. Então você vai explicitar suas considerações, aquilo que você acredita sobre o fragmento acima aqui. Então você leu, você tem as suas percepções e o que você considera, né, correto, você deve explicitar. Levando aqui, ó, em considerações as características que demarcam a modalidade em questão, tá? Então vamos lá. Se tá falando de crônica, é para levar em consideração as características da crônica, né? Eu trouxe uma resposta aqui, não quer dizer que você tenha que escrever exatamente como está aqui, mas fica uma ideia para você desenvolver a sua resposta, tá certo? E diz assim: a afirmação desse renomado crítico parece relatar de forma contundente acerca dos traços que demarcam o gênero crônica. Haja vista não se tratar de um romance, nem de um auto, tampouco de uma epopeia, mas sim de um texto curto, né? A crônica ela é um texto curto, contém poucos personagens, constituído de tempo e espaços limitados, que, sobretudo, capta flagrantes da vida real, pitorescos. Dessa forma, ao afirmar que tal modalidade se situa perto de nós, ele quer justamente justificar o quê? A simplicidade. A crônica ela é um texto simples, né? Ela está bem próxima de nós, tanto por abordar o tema, os temas diversos que são fatos do dia a dia, né? Como pela sua própria característica de desenvolvimento, tá? A simplicidade, vista no bom sentido desse tipo de texto, acessível e compreensível por qualquer leitor. Qualquer leitor consegue ler e entender uma crônica, entendeu? Uma crônica é um texto fácil, uma linguagem fácil, né, de ser percebida, acompanhada, tá? Então, dentro dessa resposta, você cria a sua, né, entendendo aí quais são as características da crônica, ok? Então, vamos lá. Na fila da liberdade, vamos ler esse outro trechinho aí, ok? Pois foi numa dessas filas que o fato se deu. Era uma bela fila de umas 10 pessoas e em supermercado, com aqueles carrinhos lotados, a gente ali, olhando a mocinha tirar latinha por latinha, rolo por rolo de papel higiênico. Aquela coisa que não tem fim mesmo. E naquela fila tinha um garotinho de uns 10 anos, que existe apenas uma palavra para definir a figurinha: um pentelho. Como muito bem define o Roais, pessoa que exaspera com sua presença, que importuna, que não dá paz aos outros. Pois ali estava o pentelhinho, no auge de sua pentelhação. Quanto mais demorava, mais ele se aprimorava. E a mãe ao lado, impassível. Chegou uma hora que o garoto começou a mexer nas compras dos outros
tirar leite condensado de um carrinho e colocar no outro. Gritava, ria, dava piruetas. Era o reizinho da fila e a mãe não era com ela. Na fila ao lado, aquela de velhos, deficientes e grávidas, tinha um casal de velhinhos. Mais velhinhos mesmo, de mãos dadas, ali, pelos 80 anos. A velhinha, não aguentando mais a situação, resolveu tomar as dores de todos e foi falar com a mãe. Que ela desse um jeito no garoto, que ela tomasse uma providência. No que a mãe, de alto e bom tom, educo meu filho assim, minha senhora, com liberdade, sem repressão. Meu filho é livre e feliz. É assim que se deve educar as crianças hoje em dia. A velhinha ainda ameaçou dizer alguma coisa, mas se sentiu antiga, ultrapassada. Voltou para sua fila, só que não encontrou o seu marido, que havia sumido. Não demorou muito e voltou o marido com um galão de água de 5 litros e calmamente se aproximou da mãe do pentelho, abriu e entornou tudo na cabeça da mulher. O que é isso, meu senhor? O velhinho colocou o vasilhame, que palavra antiga, né? No seu carrinho. E enquanto a mulher esbravejava e o pentelho morria de rir, disse bem alto: também fui educado com liberdade. Foi ovacionado. Enfim, né? Temos aí uma história. Deixa eu ver se eu coloquei ela toda aqui. Coloquei, né? Foi ovacionado, isso aí. Então, olha 3, questão 3. Trata-se de uma narrativa, sem dúvida, né? Contudo, é uma narrativa diferente das convencionais, o que nos atesta se tratar de uma crônica. Então, é isso. A crônica, gente, ela é um gênero narrativo. Ela pertence ao gênero narrativo, tá? Por quê? Porque ela também contém ali os elementos de uma narrativa. Você repara que tem personagens, tem o local onde acontece, tem a ação onde acontece, né? Então, você repara todos os elementos que também compõem a narrativa, tá? Dessa forma, em se tratando do narrador, procure ressaltar o que você compreendeu acerca desse importante elemento referente à modalidade em estudo, ou seja, referente ao gênero crônica. Como se porta, então, o narrador? E aí? O que você escreveu aí? Vê se bate um pouco com o que eu coloquei aqui. Vamos lá. Pode-se constatar tanto a presença de um narrador observador, quanto de um narrador personagem. Ao lermos os presentes fragmentos, constatamos que se trata de alguém que observa os fatos de longe e os relata para o leitor. Nesse sentido, trata-se de um narrador observador, até mesmo pela terminação das formas verbais, tá? Então, a ideia é que você perceba esse narrador observador aí no texto. Você pode, inclusive, no início mesmo fala, era uma bela fila de umas 10 pessoas num supermercado, ou seja, ele começa narrando, ele está vendo o que acontece, né? Então, ele começa ali narrando, tá? Tem alguns momentos que você percebe que o narrador, ele é personagem, né? Então, é muito interessante você ir grifando essas partes para reconhecer o tipo de narrador nos momentos aí do texto, ok? Muito bem. Na próxima questão, que é uma questão também, do Enem, tá vendo? 2012, tá? É muito importante a gente exercitar, né, essas questões que já foram aplicadas aí nos vestibulares, porque, querendo ou não, a gente está praticando. Vocês irão em breve, né, fazer o vestibular de vocês, ainda tem o 3º ano, mas vocês já estão praticando, percebendo e vendo como são cobradas, né, as questões dos vestibulares, tá? Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, desabafo, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Olha aí o texto. Bom, nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, como o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras.
Nesse fragmento aí da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Por quê, gente? O que você marcou aí? Por que é uma atitude expressiva ou emotiva? Porque, olha só, a atitude dele acaba se sobrepondo àquilo que está sendo dito. Ou seja, o que sai, o que aparece, né? O que a gente logo toma aí como atenção no texto é o quê? É justamente como ele está, a emoção dele, ó, ele não está bem, ele está mal, ele já começa falando. Não dá, sabe? Não dá nem para disfarçar. Amanhã é de segunda-feira, então parece que pô, o cara tá de saco cheio, tá cansado, tá triste, tá aborrecido. Então você já percebe, já começa a ressaltar aí o quê? A sua emoção, entendeu? A expressão de como ele está naquele dia, tá? Então a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ok? Letra B, ok? Muito bem. Vamos então para a questão 5, tá? A questão 5 também tem texto, né? Eu não coloquei o texto, ele é um pouco extenso, mas eu vou ler, tá? Que eu tô com a prova aqui em mãos e você acompanha aí antes da gente ir para a resposta. Diz o seguinte: o labirinto dos manuais, há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático, segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual, entusiasmado. Agora eu aprendo, decidi. Folheando as 49 páginas, já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracal, não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi o motorista de táxi. O manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no vibracal há meses. O único problema é que agora eu não consigo botar a campainha de volta. Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria, comprei um livro. Na capa, a promessa, rápido e fácil. Um guia prático, simples e colorido. Resolvi. Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca. Ainda se emagrecesse? E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples, eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para confirmar e de novo no primeiro. Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí, tudo parece muito simples. Mas o mundo é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender manuais. Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Mais um maravilhoso texto aí, né, de Valcir Carrasco, tá? Vamos lá, questão 5. Entre as características que definem uma crônica estão presentes no texto que eu acabei de ler. O que, gente? O que está presente lá? A narração em terceira pessoa e o uso expressivo de pontuação? A criação de imagens hiperbólicas e o predomínio do discurso direto? O emprego de uma linguagem acessível ao leitor e a abordagem de fatos do cotidiano? Ou D, a existência de trechos cômicos e narrativa restrita ao passado do autor? Ou né? A ausência de reflexões de cunho pessoal e o emprego de língua em prosa poética?
Não, gente, obviamente a letra C, né? Por quê? Porque ele trata aí de fatos, ó, do cotidiano, alguém querendo aprender a mexer aí no seu aparelho, né? Aí vai consultar o manual, às vezes não tem paciência, enfim. E o emprego de uma linguagem acessível ao leitor. Lembra que eu falei da linguagem? Que a crônica é um texto com uma linguagem simples, de fácil acesso, todo mundo entende, então, tá? Próximo texto que nós temos aí é A Nuvem, de Rubem Braga. Vamos lá, mais uma leitura. Diz o seguinte: gente, é muito bom fazer leitura em voz alta. Faça isso que vocês vão perceber. Leia devagar, leia obedecendo a pontuação. Entendeu? Vocês vão trabalhar a sua dicção. Vocês vão perceber as palavras, a sua escrita, a sua... Enfim, toda a pontuação é muito, muito importante. Isso acaba ajudando também na sua comunicação, tá? Vamos lá, A Nuvem. Começa assim. Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira sem reclamar, sem protestar, sem espinafrar. E o meu amigo falou da água, telefone, light, em geral, carne, batata, transporte, custo de vida, buracos na rua, etc, etc, etc. Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas o que eu posso fazer? Até que eu tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se eu for ficar resingando todo dia, estou roubado. Quem é que vai aguentar me ler? Acho que o leitor gosta de ver suas queixas no jornal, mas em termos. Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras neste inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que há uma jovem gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram pouco. São caprichos de certa fase. Mas que importa? Esse carinho me faz bem. Eu recebo terna e gravemente, sem melancolia, porque sem ilusão. Ele se irá como veio. Leve nuvem solta na brisa que se tinge um instante de púrpura sobre as cinzas do meu crepúsculo. E olhem só que tipo de frase estou escrevendo. Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão e os seus tradicionais buracos. Então vamos lá, questão 6. É correto afirmar que a partir da crítica que o amigo lhe dirige, o narrador cronista, ele sente-se obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público? Reflete sobre a oposição entre literatura e realidade? Não, né? Reflete sobre diversos aspectos da realidade e sua representação na literatura? Também não. Defende a posição de que a literatura não deve ocupar-se com problemas sociais? Não. Sente que deve mudar os seus temas, pois a sua escrita não está acompanhando os novos tempos? Não, também não trata disso, né? Mas ele acaba se sentindo obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público, ou seja, ele vê aí a necessidade do público e ele escreve, né? Muito bem, vamos para o 7º. Vamos lá. Olhem só que tipo de frase estou escrevendo. Tome tenência, velho Braga. O narrador chama a atenção dos leitores para a beleza do estilo que empregou. Revela ter consciência de que cometeu excessos com a linguagem metafórica. Sim, né, gente? Nem precisa ler o resto. Ele teve total consciência ali, né? Tava indo longe demais. Então ele acaba revelando ter consciência de que ele cometeu excessos com a sua linguagem aí metafórica, tá? Na 8. Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que a crônica parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas? Sim, né? Acaba fazendo isso. Ele começa falando de um assunto, refletindo, e daqui a pouco ele entra em outro. Tem como função informar o leitor sobre problemas? Não, porque a gente está falando dessa crônica em específico, né? Então aí é letra A, tá? Letra A mesmo. Vamos ler o próximo texto. No primeiro dia,
O fiscal me impediu de expor na feira do Trianon. Me inscrevi em 2004, fiz teste de aptidão, paguei taxas de uso de solo e de licença e comecei a trabalhar na semana seguinte. O juiz que cassou a liminar provavelmente nem leu o processo. Nossa advogada anexou documentos provando a legalidade dos expositores que estão com problemas, porque funcionários da prefeitura perderam os documentos de quem fez teste em 2004. Nós, artesãos, criamos objetos de arte considerados cultura no mundo todo, menos no Brasil. E aos 63 anos não tenho perspectiva de conseguir outro trabalho. Eis aí uma carta do leitor, né? Olha o nome aí, a assinatura aí embaixo, José Eduardo Pires, Vila Maria Alta, né? Uma carta do leitor, tá? Está entre aspas, observa. Foi retirado aí nesse fragmento porque alguém a escreveu, tá? Essa carta. Vamos lá. José Eduardo Pires escreveu esse texto com o objetivo de quê, gente? Ele estava defendendo, ele estava se queixando, ele estava se dirigindo ao juiz que desconsiderou as razões, ele queria solicitar a interferência de uma advogada. Diz aí. Ele estava se queixando, né, do fato de ter sido impedido de trabalhar numa feira de artesanato. Aos 63 anos, né, ele não sabe mais o que fazer, é o que ele faz a vida inteira. Então ele estava aí, escreveu uma carta aí se queixando, né? É correto afirmar que o reclamante, ele é um idoso, ele é uma autoridade, ele é um funcionário, ele é um juiz. Deu para você perceber que ele é um idoso, lógico, né? E assim, na 12, pede para indicar os elementos na estrutura, já que estamos falando de carta, né? Que falta. Então, ali faltaria o local e a data, que ele não foi apresentado para a gente, né? O vocativo, a quem ele está enviando a carta. A assinatura até tem, tá? Não precisa se preocupar de pôr assinatura, não. A assinatura até tem, que a gente viu que ele assinou ali, tá bom? Então, é isso. Nós fizemos aqui, tá? A correção dessa lista. Estude através dela, leia os textos, tá? Faça as redações aí para você ir treinando, ok? E eu finalizo por aqui. A gente se vê, então, numa próxima videoaula, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.